Olá, paz de Jesus, estamos de volta. Continuando de onde nós paramos, né? Nós estávamos falamos da importância da devoção mariana, de como Deus quis estabelecer a devoção à Maria Santíssima neste tempo, nestes tempos, nesses últimos anos, nesses últimos séculos, e de o quanto aquilo que Nossa Senhora tem falado é justamente aquilo que o mundo mais tem precisado para fazer superar os seus males, seus muitos males que nos angustiam. E estávamos falando das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Vimos as 3 aparições do anjo antes, no ano de 1916, e as 3 primeiras aparições de Nossa Senhora nos dias 13 de maio, 13 de junho e 13 de julho de 1917. Né? Não vimos só em 1917 Nossa Senhora conta o seu segredo, né? Faz uma revelação que naquele momento era secreta. E isso nós passamos. Mas então agora nós temos as 3 últimas aparições de Nossa Senhora que vão só confirmar aquilo que vinha acontecendo. É importante relatar que as crianças, o fato começou a se tornar público e as crianças começaram a sofrer pressões. As crianças comentavam, uma senhora apareceu, assim, assim. As pessoas imaginavam que se tratasse de Nossa Senhora. A maior parte permaneceu incrédula, permaneceu imaginando que se tratasse de as crianças quererem aparecer, quererem chamar a atenção. Não acreditaram, isso gerou consequências. Outras acreditavam, imaginavam que Deus realmente queria falar. Havia razões para Deus querer falar em Nossa Senhora, então acreditavam e era, de qualquer forma, uma ocasião das pessoas se arrependerem, pensarem mais em Deus, lutarem mais contra o seu próprio pecado, rezarem mais, fazerem mais sacrifícios, jejuns. Mas a repercussão disso na época, assim como aconteceu em outras aparições, levou uma pressão sobre as crianças para que as aparições parassem, para que elas parassem de falar disso. E quando em julho Nossa Senhora falou de um segredo, aí isso gerou o maior rebuliço, porque o que poderia querer dizer esse segredo, né? E a 4ª aparição de Nossa Senhora foi a única das 6 que não foi no dia 13. Né? E não foi justamente porque as crianças foram sequestradas pelo poder civil, porque que não queria que elas estivessem, que fossem ao local das aparições. Né? O que poderia ser esse segredo? Né? E se esse segredo, sei lá, deixa eu imaginar um pouco, né? Esse segredo fosse expor algum podre do administrador, ou do par, ou sei lá eu de quem. Né? Os segredos eram para a humanidade inteira, mas às vezes a gente tem os nossos pecados e teme que eles sejam revelados, né? Tem a nossa cabeça pequenininha. Então as crianças não puderam, elas ficaram muito tristes, se sentiram traindo Nossa Senhora, o que não era verdade, né? Porque eles não podiam fazer nada. Mas no dia 15 de agosto, Nossa Senhora aparece para eles. Novamente, eles são liberados. Passou o dia 13, passou o período, que era o dia da aparição, foram liberados. Né? Foi só para Nossa Senhora não poder aparecer para eles no local. No dia 15 ela aparece. E aí Nossa Senhora diz assim, claro, as crianças estavam angustiadas. Será que vão prender nossos pais? Vai acontecer uma desgraça para nossa família? As crianças não querem isso. Então Nossa Senhora diz assim, no último mês farei um milagre para que todos acreditem. Aí ela instrui de fazer um altarzinho ali, dá as instruções de como tem que ser. E diz, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Veja Nossa Senhora novamente.
Novamente o pedido de oração. Pelos pecadores, porque as almas se perdem para o inferno por falta de pessoas que rezem e se sacrifiquem por elas. A urgência desse chamado, né, que na formação anterior nós vimos reiteradamente essas palavras aparecerem: oração, jejum, sacrifício, reparação. Nossa Senhora pedindo isso, pedindo. Em reparação pelos muitos pecados com que Deus é ofendido, no Santíssimo Sacramento, ao Sagrado Coração de Jesus, no Imaculado Coração de Maria, e em súplica pela conversão dos pecadores, dos pobres pecadores. Nossa Senhora é eterna com os pecadores, não esses desgraçados, mas os pobres pecadores. Em cada aparição, mais e mais pessoas estão presentes junto com os pastorinhos, embora não vissem Nossa Senhora, não a ouvissem. Mas vinham algumas manifestações que davam credibilidade às aparições. No dia 13 de setembro, Nossa Senhora aparece pela 5ª vez e diz: continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra, na Primeira Guerra Mundial. Em outubro, virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o Menino Jesus para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda, o cilício. Trazei-o só durante o dia. Bom, os pastorinhos aderiram à mensagem de Nossa Senhora, a Virgem Santíssima. Ela está feliz, Deus está feliz com isso. Mas continuem, continuem. E para todas as pessoas, todos ali em redor, rezem, façam sacrifícios. Falam do que vai acontecer na grande aparição, no grande milagre, um pouco do que vai acontecer da aparição de outubro, do dia 13 de outubro. E diz: Deus está contente que vocês façam sacrifícios, mas não quer que vós durmais com o cilício. As crianças realmente estavam atendendo os pedidos de Maria Santíssima. Crianças pequenas, nenhuma delas tinha 12 anos, usando o cilício. E Nossa Senhora diz: então, usem só durante o dia, não usem à noite. Quão distante isso está da nossa noção de sacrifício? Como que esse fato seria recebido no nosso tempo, à nossa volta? É um absurdo esse sacrifício, Deus não quer. Deus não quer de forma alguma. Mas Nossa Senhora pede o sacrifício. Jesus através dela. E aquilo que as crianças estão fazendo, ela faz uma correção. A igreja sempre viveu essas realidades espirituais de reparação, de orações, de jejuns, de sacrifícios, de renúncias, de mortificações. Há quem diga que isso é coisa do passado. Mas como que vai passar? Como é que a verdade passa? Como que era verdade não é mais verdade? Como o que é deixa de ser? Não é possível. A vida é um grande bem. Isso era verdade antes. Agora deixa de ser? Não. A vida continua sendo um grande bem. Não tem como mudar isso. A vida nunca vai deixar de ser um grande bem. É errado furtar, apropriar-se do que é do outro. Não tem como mudar isso. Agora não é mais.
Não é assim. O que era bom, segue sendo bom. Mas, principalmente, nós temos que nos fiar na palavra de Nossa Senhora. Ela disse que é. Pronto. Nossas dúvidas estão resolvidas. E vem a última grande aparição do dia 13 de outubro. Sempre as crianças naquela pressão. Havia a promessa do milagre, os pais das crianças com muito medo. Chegando a ter o temor de que as crianças pudessem ser linchadas se não houvesse o grande milagre que estava sendo prometido. Uma chuva torrencial na véspera, no dia 12. O que estava acontecendo nesse dia 12? 12 de outubro de 1917. No país irmão lusófono de Portugal, o Brasil, nós estávamos comemorando 200 anos de Nossa Senhora Aparecida. Nesse dia, 12 de outubro, que acontecia a chuva torrencial sobre Fátima, e que tanto estavam preocupados os pais das crianças, as próprias crianças, as autoridades. Mas Nossa Senhora aparece no dia 13. E ela diz, dá uma instrução, quero dizer que façam aqui uma capela em minha honra, eu sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Aqui ela vai dizer publicamente que ela tinha dito em segredo antes, mas aqui se torna público. Que a guerra iria acabar, a Primeira Guerra. Muitos doentes pedem curas ali. Nossa Senhora diz que, e conversão para alguns pecadores, Nossa Senhora responde, uns sim e outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. E segue, não ofendam mais a Deus que já está muito ofendido. Então, as pessoas se reúnem, era uma multidão de milhares, de dezenas de milhares de pessoas que estavam reunidas, as pessoas pediam, e claro que quem falava com Nossa Senhora era Lúcia, mas a uns Deus vai curar, a outros não, mas veja o que Nossa Senhora vai dizendo. É preciso que se emendem, entendam, abram. Deus vai dar muitas curas físicas. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que se emendam, é que se convertem. É que amem a Deus, é que peçam perdão. É que mudem de vida, é a metanoia. É a conversão. E o pedido, não ofendam mais a Deus, que já está muito ofendido. Vamos parar de pecar, parem de pecar, parem de pecar. Claro, isso é para mim. Para, Manuel, de pecar, para de pecar. Nossa Senhora me pede, eu tenho que criar vergonha na cara. Lutar mais contra o meu pecado, rezar mais. Todos nós. E aí acontece a grande aparição. Começa, as mãos de Nossa Senhora passam a refletir o sol e o sol começa a mudar. Há visões de cenas dos mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos do Rosário. O sol se abre, o sol brilha intensamente e começa a bailar, começa a dançar, o sol começa a se movimentar. Isso todos veem, não apenas os pequenos pastores. O sol gira rapidamente, como uma grande roda de fogo. E recomeça a girar, chamas vermelhas espargindo em todas as direções. Fachos reluzindo com as cores dos arco-íris se refletem no solo, nas árvores, nos arbustos. Algumas pessoas que estavam lá se desesperam, acham que é o fim dos tempos, né? Pedem mais perdão. E até que, para a manifestação pública, tinha havido uma chuva torrencial desde o dia anterior, desde o dia 12.
e em poucos minutos, milagrosamente, tudo seca. As roupas das pessoas que estavam encharcadas ficam secas. Muitas e muitas e muitas milhares de curas daqueles que pediram, embora não todos. Uma manifestação pública absolutamente sem igual, tanto pelas visões quanto pela descrição do sol, do baile do sol, que foi visto a muita distância de lá. Talvez, eu me arriscando com uma palavra minha que não tem autoridade, mas talvez tenha sido a grande manifestação pública de Deus depois da revelação pública, né? A grande manifestação assim para as pessoas assim, de um ato de Deus depois da revelação pública. Nossa Senhora realmente quis manifestar ao mundo o que estava acontecendo. E por isso gerou tantas conversões e tanta crença e levou ao reconhecimento das aparições, né? As aparições em Fátima se encerram por aí. Elas estão encerradas por aí. Mas nós temos que meditar sobre o segredo e temos que meditar porque Nossa Senhora volta a aparecer para a Lúcia depois. Bom, então no dia 13 de julho, na terceira aparição, além daquela pequena parte que nós falamos, que ela falou publicamente, Nossa Senhora revela um segredo aos pastorinhos, um segredo em 3 partes. As 2 foram reveladas nos anos seguintes, as 2 primeiras, perdão. E a última apenas no ano 2000, sob o pontificado de São João Paulo II. Eu vivi muito a parte grande da minha vida não sabendo qual era até a terceira parte do segredo, né? Uma grande expectativa. Então, a primeira parte do segredo foi a vista do inferno. Nossa Senhora mostrou, nos diz a irmã Lúcia, um grande mar de fogo que parecia, porque a pequena Lúcia se tornou freira, se tornou irmã, por isso que eu estou referindo como irmã Lúcia. Um grande mar de fogo que parecia estar debaixo de Nossa Senhora, debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faulias de grandes incêndios, sem peso e nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Essa vista foi um momento, e graças à nossa boa Mãe do Céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de que nos ia levar para o céu, se assim não fosse, nós teríamos morrido de susto e pavor. Lembra, né? Eles perguntaram, mãe, leva-nos para o céu. A Jacinta e a Francisca eu levo logo, a Lúcia vai demorar mais. Então, a primeira parte do segredo é essa visão do inferno. Veja, toda a mensagem de Nossa Senhora é para evitar o inferno. Toda ela. As orações, a reparação, os sacrifícios, os jejuns. É em ato de desagravo pelos ultrajes que sofre Nosso Senhor, o Santíssimo Sacramento, o coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, e pela conversão dos pecadores, para eles não irem para o inferno. E em reparação para que esses pecados sejam reparados e não tenham por consequência a pena do inferno. Já desde as aparições do anjo
Deus tem desígnios de misericórdia sobre vós. Deus quer usar vocês como instrumentos de misericórdia, que nada mais é que evitar o inferno. E essa visão do inferno é uma visão para apavorar, para mostrar a verdade. Quanta ideologia nós vemos no nosso meio, dizendo que o inferno não existe. Que não há almas no inferno, que a misericórdia de Deus não permitiria que almas fossem para o inferno. E se esquecem que sempre a doutrina da igreja e os grandes santos souberam que as almas que vão para o inferno não é porque há uma falha na misericórdia de Deus, mas é porque com a vida as pessoas escolheram o inferno. Com uma vida de pecado se escolhe o inferno. Deus dá o livre-arbítrio. Deus dá a escolha. Deus não quer. Ele é misericordioso. Mas aqueles que escolhem o mal vão para um sofrimento terrível por toda a eternidade. Eu tenho um professor de filosofia que diz, que nos recorda que a nossa alma, nós vamos morrer, esse nosso corpo físico vai morrer, e a nossa alma vai ou para junto de Deus, ou vai passar pelo purgatório para ir para junto de Deus, ou vai para o inferno. E de lá, desses lugares, a nossa alma vai ver este mundo, vai ver nossos filhos, nossos netos, bisnetos, trinetos, tataranetos. Vão ver espécies novas de animais surgirem e se extinguirem. Vão ver florestas se tornarem desertos e desertos florestas. Vão ver do nosso planeta os continentes todos se moverem e formar um novo grande continente. Vão ver daqui a mais de 1 bilhão de anos o Sol se expandir e consumir a Terra. E vão ver todo o universo físico acabar. A nossa alma tem muito mais longevidade do que o universo físico inteiro. E todo esse tempo nós vamos passar ou junto de Deus, na sua graça, no gozo eterno da sua presença e do seu amor, ou distantes de Deus no inferno, apartados da sua graça e do seu amor em sofrimento. E nós vamos talvez clamar pela extinção da nossa alma, se estivermos no inferno, mas ela nunca vai se extinguir. E se estiver junto de Deus no paraíso, também nunca vai se extinguir. A felicidade, nós não conseguimos, a noção de eternidade, nós não conseguimos abrangê-la. Nós conseguimos imaginá-la muito tenuemente. Mas é a realidade. E vem a segunda parte. As crianças levantam os olhos para Nossa Senhora e ela diz: vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores para as salvar. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Segunda vez que ela diz isso. Ela diz de novo. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Já existia. Graças a Deus, depois de Fátima, a igreja estabeleceu a festa litúrgica do Imaculado Coração de Maria. Que bênção! Né? Mas quer estabelecer a devoção. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar na Primeira Guerra Mundial. Mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Houve um Papa Pio XI. Aqui não era Pio XI que governava a igreja, né? Era Bento XV, mas ele será sucedido por Pio XI.
em 1922. Vai haver outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que este é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir no futuro, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Duas coisas, então. A consagração da Rússia ao Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, ela espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Bom, então, em primeiro lugar, de fato, a Segunda Guerra Mundial foi precedida de um grande clarão desse, um grande sinal, que se classificou como sendo uma aurora boreal extraordinária, que desceu na Europa e pôde ser vista. Só que muitos dizem que não poderia ser uma aurora boreal, dada a sua extensão. Ela pôde ser vista da Tchecoslováquia até o Canadá. Nunca se viu um fenômeno da aurora boreal tão extenso. Alguns dizem que foi uma aurora boreal e que o sinal foi esse. Outros dizem que não, foi uma coisa mais extraordinária que uma aurora boreal. Mas não importa. Este foi o sinal. E a irmã Lúcia disse, olha, aquilo que quando aconteceu, aquilo que aconteceu, esse é o sinal que a guerra está para acontecer. Realmente, foi um pouquinho antes. Né? Aconteceu a nova guerra. Mas Nossa Senhora diz que mais coisas ruins vão acontecer, né? Perseguições à igreja, a fome. E, para impedir, as duas coisas, consagração da Rússia e a comunhão reparadora nos primeiros sábados, vejo que ela não diz muito como que vai ser isso, porque ela vai falar mais disso depois, a Lúcia. E vamos falar da terceira parte do segredo. A terceira parte do segredo ficou escondida, né? Permaneceu em segredo muito tempo, muitas décadas. Só São João Paulo II veio revelar. Teve um determinado momento em que se gerou muita especulação sobre o que seria o terceiro segredo. Há se gerar uma expectativa de que o terceiro segredo seria uma coisa muito bombástica para a igreja, muito. E a irmã Lúcia teria indicado que deveria ser revelado em 1960, mas São João XXIII, que era Papa em 1960, entendeu que não era o momento de revelar, e o Beato Paulo VI também não. E João Paulo I teve um pontificado muito curto, também não fez a revelação. E São João Paulo II ainda levou mais de 20 anos de pontificado para publicizar a terceira parte do segredo. Nossa Senhora faz o pedido da comunhão reparadora e muitas pessoas aderiram, uma devoção que se expandiu, mas hoje eu vejo, pelo menos, que não está com a devida adesão, tendo sido um pedido tão caro da Virgem Santíssima. E a consagração da Rússia. O Papa Pio XII fez uma consagração do mundo inteiro a Nossa Senhora, Imaculado Coração de Maria. E São João Paulo II fez uma outra consagração de diversos países, o mundo, a Nossa Senhora também. Mas não foi uma consagração como Nossa Senhora pediu, que foi em comunhão com os bispos.
Nós temos que entender que esse pedido é um pedido muito difícil de se atender, né? Que não depende, principalmente que não depende só da pessoa do Papa, porque precisa que os bispos estejam junto. E São João Paulo II fez o melhor que pôde. Mas nós não podemos dizer, né, que a consagração como Nossa Senhora pediu foi feita. E hoje parece mais difícil de ser feita ainda do que naquela época, né? Porque hoje os constrangimentos são mais fortes. Naquela época, em 84, mais ainda nos anos 50, parece que a devoção à Nossa Senhora ainda era mais forte. E um Papa ou a Igreja fazer a consagração de uma nação estrangeira ao Imaculado Coração, sem falar com aquelas autoridades civis, pareceria menos estranho, menos constrangedor, menos passível de gerar uma crise internacional do que hoje, né? E os bispos, quantos haveria que não concordariam, que não estariam juntos? Então é uma coisa muito difícil de fazer. E o convite nosso, dos filhos da Santíssima Virgem, não é para ir para o Santo Padre e pedir, não, tem que fazer, porque não depende só dele. Fazemos a nossa parte. Isso nós vamos chegar já mais adiante. A terceira parte do segredo é uma imagem. Veja que a segunda parte, a primeira parte foi uma visão do inferno, a segunda parte é uma descrição de fatos, né, uma narrativa. E a terceira parte é novamente uma imagem. Uma imagem parece uma imagem diferente da primeira. Diz assim: vimos ao lado de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar despendia chamas que parecia iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontado com a mão direita para a terra com voz forte, disse: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante como se vê em pessoas num espelho quando lhe passam por diante, um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram por uma escabrosa montanha, no cimo do qual estava uma grande cruz de troncos tostos, como se fora de sobreiro, com a casca. O Santo Padre, antes de aí chegar, atravessou uma grande cidade meio em ruínas, e meio trêmulo, com o andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava no caminho. Chegando ao cume do monte, prostrado de joelhos, aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados, que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns tras outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. É uma imagem bastante forte, mas muitos esperavam que fosse ser uma imagem mais forte ainda do seu segredo, uma coisa mais específica, fosse mais específica, menos abrangente. Mas o que nós no grupo dos Filhos da Santíssima Virgem, o
que nós da comunidade Paz e Mel entendemos, damos muita importância para a realidade espiritual, para a importância das práticas espirituais. E o Grupo Filho das Santíssimas Virgem recolhe essa fala, essa mensagem de Nossa Senhora, para querer atendê-la e para vivê-la e para entender a importância da vida espiritual nos termos em que Nossa Senhora a coloca. Ela faz uma ligação entre o atendimento dos pedidos dela e a paz no mundo, e a disseminação de vários males, guerra, fome, perseguições à igreja. Nós não vemos perseguições à igreja hoje. A retirada dos crucifixos dos tribunais, a tentativa de selar a vida da fé na vida privada, sem poder se expressar publicamente, como que uma vergonha de assumir a fé, uma verdadeira e escancarada campanha de difamação contra o cristianismo, em especial contra a Igreja Católica, de mentiras. Mas essas perseguições vão acontecer. Se nós voltarmos ao que Nossa Senhora pedia nas suas aparições e o anjo antes dela, ela dizia assim: oração, sacrifícios, né? Jejum, penitência, em reparação em face dos pecados com que Deus é ofendido. Se ofende no Santíssimo Sacramento, no Sagrado Coração de Jesus, também no Imaculado Coração de Maria, e em súplica pela conversão dos pecadores. Nós entendemos que depois Nossa Senhora ainda vai pedir mais especificamente, nas mensagens da Irmã Lúcia, como que deve ser essa devoção dos primeiros sábados de cada mês, né? Em 1925, no final de 1925, a Irmã Lúcia tem uma aparição de Nossa Senhora com o menino Jesus, e é o menino Jesus quem fala para ela. A imagem de Nossa Senhora, ela está com a coroa de espinhos no coração. E o menino Jesus diz: tem pena do coração de tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. E Nossa Senhora fala: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me confessarem, vê de me consolar, e diz que todos aqueles que durante 5 meses, no primeiro sábado, se confessarem recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem o terço, e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando os 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias à salvação de suas almas. Sua alma. O seu pedido da devoção dos 5 primeiros sábados, né? Dos 5 sábados e 5 meses seguidos. Se faz a comunhão reparadora, com a confissão. Nossa Senhora depois disse que, na Irmã Lúcia consulta, não, que a confissão pode ter sido uma semana antes, ou até uma semana depois, se não teve a possibilidade de fazer. Mas o que é esse pedido dela? Isso que nós queremos convidar a todos. E essa é que é a ideia nossa. Isso é uma sistematização daquele pedido de oração, sacrifício, penitência em reparação, pelo desagravo às muitas ofensas e pela conversão dos pecadores. Ela está dando uma prática concreta. A devoção dos 5 primeiros sábados. E depois ela vai dizer no ano seguinte, no iníciozinho do ano seguinte, ela diz assim:
É verdade, minha filha, que a devoção está se espalhando? Que muitas almas os começam, mas poucas os acabam, os sábados. E as que os terminam é com o fim de receber as graças que aí estão prometidas. E me agradam mais as que fazem os 5 com fervor e com o fim de desagravar o coração de tua mãe do céu, que as fizerem os 15 tíbios e indiferentes. O que ela está dizendo? Que ela dá uma promessa de assistir na hora da morte, de levar para o céu, de abençoar. Mas o pedido da devoção é que se faça isso para desagravar as ofensas, não para obter este bem espiritual, que é maravilhoso. Nossa Senhora dá, Deus dá, porque são providentes. Mas a gente não deve fazer para recebê-los. A gente deve receber em desagravo às ofensas, em sacrifício, em reparação, para nos colocarmos ao lado do nosso Senhor e Nossa Senhora. E vamos receber o que ela nos promete. Em 1929, há uma nova aparição. Nossa Senhora, novamente com o coração com a coroa de espinhos. Havia uma inscrição formando as palavras graça e misericórdia. E Nossa Senhora diz: é chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer em união com todos os bispos do mundo a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração, prometendo salvá-la por esse meio. São tantas as almas que a justiça de Deus condena por pecados contra mim cometidos, que vem pedir reparação. Sacrifica-te por essa intenção e ora. Então aí o pedido. Quando ela dá o segredo em 1917, ela diz: virei a pedir a devoção dos primeiros sábados com a comunhão reparadora e também a consagração da Rússia. Mas o quanto que nós, humanidade, nós, igreja, temos feito, temos aderido a esse pedido de oração, sacrifício e penitência? Ao contrário, não vemos que hoje essas práticas estão mais distantes do povo de Deus do que estavam há um século atrás? Não é verdade? Não é verdade que nós hoje olhamos, que o mundo olha, e que mesmo dentro da igreja se olha como se fossem superstições o que Nossa Senhora pede? Ora, só vão acontecer perseguições à igreja mesmo. Só será mais difícil de os valores do cristianismo, o bem, a verdade, a liberdade, o amor. Só vão cair mais. Nós só teremos mais corrupção e mais violência se nós não rezarmos mais, não nos sacrificarmos mais, não fizermos jejum e penitência, mortificações, em reparação aos pecados com que Deus é ofendido. Contra o Santíssimo Sacramento, contra o Sagrado Coração de Jesus, contra o Imaculado Coração de Maria. Em súplica pela conversão dos pecadores. E aí nós devemos fazer a comunhão reparadora dos sábados de 5 meses seguidos, primeiro sábado de 5 meses seguidos. Se não fizermos isso também, o Papa nunca vai conseguir consagrar a Rússia. Nunca vai se gerar um ambiente espiritual para a consagração da Rússia. O grupo Filhos da Santíssima Virgem quer ser um grupo de atendimento aos pedidos de Nossa Senhora. E é esse o convite que é feito a ti. Nossa Senhora sabe o que nós estamos precisando. Mas nos últimos 100 anos nós temos nos afastado do que ela tem nos pedido.
Nossa Senhora faz uma menção, chega a fazer uma menção, de que como o rei de França não atendeu o pedido de consagração, aí a época ao Sagrado Coração de Jesus, se haveria de sofrer. Muito bem. Santa Margarida Maria Alacoque tinha dito que Jesus havia pedido para ela para que o rei, então, Luís XIV, consagrasse a França. Em Fátima, Nossa Senhora pede a Rússia. Séculos antes, o Senhor pede a Maria Maria Alacoque, a consagração da França. Que se colocasse as insígnias na bandeira da França, que se construísse uma grande catedral, um grande santuário em honra ao Sagrado Coração de Jesus, que o rei se consagrasse. E não se fez isso, e 100 anos depois aconteceu a Revolução Francesa. E nesses 100 anos, a nação francesa caminhou muito para longe de Deus. Todas as ideias do iluminismo, todo o desprezo para com Deus, que vem culminar na Revolução Francesa, na perseguição aos padres, na morte de padres, no rompimento com Roma. Padres que tinham que jurar, eles criaram uma cerimônia chamada despadramento. Só que era padre, deixava de ser padre, fazia um juramento civil que não ia mais ser padre. Nesses últimos 100 anos nós temos vivido algo semelhante no mundo. Nós estamos nos afastando de Deus e que pediu Nossa Senhora. Voltemos-nos para Maria Santíssima. Voltemos para Maria Santíssima. A segunda e a terceira parte do segredo são muito parecidas. São os bispos sendo mortos, o Papa, muitos padres, mas num cenário de dor, de um mundo que há mártires surgindo. Na segunda parte, na minha modesta visão, eu queria talvez propor uma interpretação que a segunda e a terceira parte do segredo dizem a mesma coisa. A segunda por meio de uma fala, e a terceira por meio de uma imagem. A segunda diz: senão espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras, perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Na terceira parte, nós vemos o Papa passando, né, um lugar escabroso de troncos retorcidos, por várias pessoas mortas, e depois ele é morto e outros padres são mortos. O que é isso? Essas são as perseguições à igreja. Mas no final da segunda parte diz: mas no fim o meu imaculado coração triunfará. E no fim da terceira parte, os anjos coletam o sangue dos mártires e regam novas almas que se aproximam de Deus. Então, há uma mensagem de esperança, mas nós temos que fazer a nossa parte. Que os filhos da Santíssima Virgem querem ser são filhos verdadeiros da Mãe Santíssima, que são pecadores, que eu sou pecador. Não posso me iludir que amanhã eu vou ser um santo que não vai pecar. Mas eu quero me unir, eu quero obedecer a Nossa Senhora. Nossa Senhora sofre. O seu Imaculado Coração está coberto de espinhos. Ela quer oração, sacrifício, reparação, porque foi uma devoção estabelecida pelo seu Filho. Ele quer estabelecer. E aí nós vamos ter a superação desses males. Venha conosco, né?
Aqui na página nós temos os dados, sempre no primeiro domingo de cada mês, das 17 às 19 horas. No sábado que antecede ao terceiro domingo, a partir das 14 até as 18, sendo que a missa entre as 16 e as 17 horas. Nós vamos rezar o Santo Terço, e vamos rezar o Santo Terço como o São João Paulo II, Santo Padre São João Paulo II nos ensina, ele dá orientações de como rezar, uma carta apostólica sua. Vamos meditar a palavra do Senhor. Vamos meditar quais são os males do mundo e da igreja, quais são os erros da Rússia. Vamos nos converter. Vamos aceitar nossa responsabilidade pessoal sobre os nossos atos, sobre os males do mundo. E vamos humildemente nos colocar ao lado de Maria Santíssima e do Senhor Jesus, em reparação pelos nossos pecados e da humanidade, suplicando pela conversão dos pecadores, sofrendo com o Senhor pelos pecados que o ofendem. Ok? Me repeti um pouco, mas precisava passar essa mensagem. Vem estar conosco. E se você não é de Porto Alegre, se você é dos arredores, quem sabe nós podemos ajudar a montar um outro grupo dos Filhos da Santíssima. Se você é distante, monte na sua cidade, nesses propósitos, sabendo que nós precisamos acordar para atender o que Nossa Senhora pede. A paz de Jesus, Deus abençoe. Nós vamos ficar por aqui hoje, mas pedindo que Deus realmente abençoe muito a você. E venha atender o pedido de Nossa Senhora. Aqui conosco em Porto Alegre, na Igreja Menino Deus, na Paróquia Menino Deus. Onde você está. Se não formar um grupo, adira interiormente a essas práticas. Mas, se for possível, forme um grupo. Espalhe a devoção do Imaculado Coração de Maria, da devoção da comunhão reparadora dos primeiros sábados, mas especialmente orações e sacrifícios em reparação com os pecados com que Deus é ofendido e pela conversão dos pecadores. Ok? Deus abençoe, a paz de Jesus e até a próxima.